Olá, meus amigos, boa noite. Deixa eu acertar isso aqui, que eu acho que eu estou meio longe. Vamos começar mais um Reflexões Psiquiátricas. Vamos chamar daqui a pouquinho o Dr. Arthur Berberian, né? E a gente vai falar de memória. É importante a gente lembrar de memória do Brasil. Essa semana, o Chico Buarque moveu um processo contra Eduardo Bolsonaro, porque Eduardo Bolsonaro usou a música dele Roda Viva inadvertidamente. E a juíza Mônica Ribeiro Teixeira disse que o Chico tinha que provar que Roda Viva era dele. Então eu trouxe a prova para vocês. Desde 67, Festival da Record. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter... Já viu, o doutor Arthur chegou aí? Arthur, só quero prestar uma singela homenagem também. Que Jorge Mateus, pelo amor de Deus. Quero prestar uma singela homenagem também ao Gilberto Gil, empresário bolsonarista, só podia ser, né, dessa canalha. Ranier Lemache hostilizou o Gilberto Gil, um senhor de 80 anos, ele e a dona Flora. Então, em homenagem a essa canalhada, parece o Goebbels, que diz que quando ouço falar de cultura saco revólver. Vai, Gilberto Gil, para você. A fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou. A fé não costuma falhar. Bom, não vamos deixar muito o Arthur esperando aí, mas nunca vi sair tanta ratazana ao mesmo tempo de tudo quanto é lugar. Doutor Arthur, muito obrigado, hein, Arthur? Cadê você aqui? Vamos ver se eu acho você. Justo hoje eu não posso esquecer de nada. Arthur. Doutor Arthur Berberian. Olá, professor. Arthur. Tudo bem? Me ouve bem, professor? Tá bom o áudio? Ouço. Fala um pouquinho mais alto. Não sei se as pessoas estão aí. Tá bom, tá bom. Vou ajustar aqui o microfone, vamos ver. Tá. O Arthur Berberian é uma pessoa que há muito tempo eu gostaria de conversar. Ele é uma pessoa muito querida no meio científico, dado a sua qualidade técnica e humana. O Arthur é psicólogo clínico, doutor em psiquiatria pela Unifesp e é uma das maiores autoridades brasileiras no estudo. Eu sei que você estuda memória em esquizofrenia, em psicose, não é isso? Mas hoje nós vamos falar de memória no geral, né, para os não especialistas. Arthur, é uma honra, muito obrigado. Desde o primeiro momento que eu falei com você, você topou vir aqui no Reflexões Psiquiátricas falar de memória. Eu fico muito honrado, viu, Arthur? A honra é minha, professor. Eu admiro bastante seu trabalho, já de longa data também, e poder estar aqui para falar de um assunto que é tão maravilhoso para mim é muito satisfatório. Então, obrigado pela oportunidade. Imagina. Arthur, eu sempre começo perguntando para as pessoas se você não quer contar um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou... Quantos anos você tem? Desculpe lhe perguntar. Pode perguntar? Pode, claro. Eu tô com 39. É um giovanotto. É um giovanotto. Está com 39 anos, tá? 39 anos. Um pouco e conta para as pessoas a trajetória sua para chegar a essa autoridade que você é em memória. Bom, desde o tempo da faculdade em psicologia, eu me interessei muito pelo encéfalo, né, pelo cérebro, e sempre que a gente via pacientes ali que tinham uma lesão cerebral,
de repente mudava o comportamento, mudava a personalidade, mudava a atitude. E em cima disso eu fui ficando fascinado até que eu encontrei a esquizofrenia e descobri que a esquizofrenia ela é um transtorno, embora psiquiátrico, ela tem muitas questões, ela é neuropsiquiátrica, né? E aí eu fui me apaixonando por como é que o cérebro se desenvolve, estudando esquizofrenia, estudando a natureza humana também, a consciência humana. Então eu fui fazendo iniciação científica na área, mestrado, doutorado, fui me enfiando em pesquisas e aí cheguei aqui. Arthur, você trabalha na Unifesp, é isso? Em seu consultório Isso. você faz neuropsicologia, psicoterapia, o que você tem lidado atualmente? Atualmente, mais terapia cognitiva comportamental, que eu tenho me especializado mais, e estudado um pouquinho de marcadores cognitivos associados a desenvolvimento de transtornos mentais aí na adolescência, né? Então, como é que a cognição já pode predizer, talvez, algo sobre futuramente um desenvolvimento de algum transtorno mental? Só uma coisinha, vou tirar os comentários, porque de fato estão dizendo que está muito no seu rosto, você é um sujeito bonitão, vai ficar com essa barba beijando. Então já tirei os comentários para você poder falar. Desculpe, agora sim. Não, imagina. Arthur, me diz uma coisa. Quando a gente dá Vamos aula, lá. né, de medicina, a gente diz que memória serve para fixar, para guardar e para evocar. Então, Isso. o que é memória? Conta para a gente, um especialista, o que é memória, onde fica, você consegue localizar e qual é a importância da memória? Isso. A memória, ela é a capacidade que os organismos têm, né? Nós vamos falar do ser humano, né? Que é a capacidade de armazenar continuamente informações. Né? De tal modo que quando a gente armazena uma informação, professor, a gente ganha uma experiência. E essas experiências, elas nos transformam, elas nos elevam, né, para uma outra dimensão. Então, o que faz o ser humano mudar, evoluir, crescer? O quanto que ele adquire de experiência. Né? E a experiência depende de memória. Então, a memória, na verdade, é o que nos faz ser seres humanos, é o que direciona a vida, é o que nos faz entender a vida, dar sentido para a vida. Sem memória não daríamos sentido para a vida, seríamos apenas um organismo aqui. Talvez, não que não sejamos um organismo aqui, talvez solto nesse mundo de contingência, mas pelo menos a gente tenta dar um sentido para essa contingência graças à memória. Então, é a memória que nos permite dar sentido para a vida, organizar a mente, adaptar-nos ao ambiente, né? E então é graças a essa capacidade de reter informação e depois utilizar essa informação quando ela for necessária. Né? Só que, incrivelmente, embora ela esteja associada ao passado, ela é que nos permite organizar no presente e no futuro. Sem ela, não poderíamos nos organizar no futuro. Né? Então é graças à memória que podemos ter identidade, podemos ter cultura, né? Podemos cantar uma música, agora você estava tocando aí músicas maravilhosas, né? Então, graças à memória que a gente pode não só conhecer a letra, mas também a memória afetiva que vem com essa música, né? E tudo mais. Então, é graças à memória que podemos ser mais humanos, talvez. Então, a memória é uma coisa que eu preciso pegar algo que eu estou fazendo nesse momento. Portanto, focar, fixar, depois guardar num determinado lugar, eu sei que isso é um localizacionismo, que não é assim, e depois, num determinado momento, evocar, trazer isso para a consciência, é isso? Exato. Então, é a capacidade, então, de trazermos o passado, a nossa experiência passada, no presente, para que o presente tenha um sentido, para que o presente seja organizado numa determinada direção. Então, essa evocação que é a memória. O aprendizado, ele está associado à memória, mas ele não é a memória. Eu primeiro preciso aprender, que seria essa retenção, essa consolidação. Depois, o uso desse aprendizado é a memória. Então, a memória e o aprendizado, eles estão extremamente associados. E aí, claro, existem diversas áreas cerebrais envolvidas, né?
não dá para a gente colocar a memória num determinado lugar, é uma rede, né? Então, nós temos vários tipos de memórias, né? Cada tipo a gente tem aí áreas ou circuitarias cerebrais envolvidas dependendo do tipo de memória. Então, mas a gente tem aí, só para título de curiosidade, o hipocampo, né? Que é uma região aqui, da região temporal aqui, né? Do cérebro aqui, que ele é fundamental tanto na consolidação da memória, porque o que acontece, professor? O que a gente está conversando agora, essa experiência que a gente está trocando aqui, o pessoal está assistindo, essa informação, ela vai ter que ser adquirida, depois armazenada, e ela fica num processo que ela é mais, a gente chama imediato, de curto prazo. Para essa experiência ficar inesquecível, ou seja, para ela ir para o longo prazo, pode demorar dias, meses e até anos para uma experiência se tornar, para ela ser alocada para um lugar do cérebro onde você nunca mais vai esquecer. Então, a experiência que estamos vivendo agora, ela pode ainda ser esquecida, né? Se a gente tiver uma lesão cerebral, tiver uma situação de trauma, né? Porém, depois de alguns meses, essa informação ela já pode ser passada para uma localização em que a gente nunca mais vai perder essa informação, mas demora meses para isso acontecer. Então, o que eu estou querendo dizer? A nossa experiência, a memória, ela vai sendo processada ao longo de meses até que você nunca mais perca aquela informação. Então, leva meses para isso acontecer, para consolidar de fato, né? Eu achei curioso você falar que a memória fala mais do futuro do que do presente. Eu estou lembrando, eu fiz uma pós em filosofia e eu me lembro muito de uma frase de Santo Agostinho, que ele dizia o seguinte, que quando me perguntam o que é memória, eu não sei, não é? Isso, exato. Aí quando eu sei, quando eu vou explicar, eu não sei. Então ele dizia o seguinte, não existe passado, presente e futuro. Existe o passado no presente, o presente no presente e o futuro no presente. O que ele dizia é que mesmo o futuro, eu vivo hoje, o passado eu vivo hoje. É um pouco o que você falou, isso? Exato, exato. Na verdade, quando nós lembramos de algo, nós não estamos trazendo a informação do passado, porque na nossa cabeça dá a impressão que você está viajando no tempo e trazendo, sei lá, o que eu vivi há 5 anos atrás no presente. Essa é a sensação que temos. Mas esse sentido é até cultural, a gente que organiza. Mas, na verdade, o que a mente está fazendo, ela está reconstruindo essa experiência no presente. Então, na verdade, o passado não existe. Na verdade, nós estamos construindo o passado no presente e essa construção ela não é fidedigna, ela é a de agora. A gente meio que projeta, a gente reconstrói esse passado no presente. Então, na verdade, é presente puro. Uhum. Né? Mas com a sensação, talvez até pela questão da própria manifestação aqui que nós estamos no espaço e tempo, né? Ainda que a gente organiza isso como se fosse uma coisa do passado. A sensação, a experiência subjetiva é de que é uma coisa antiga. Mas em realidade é o presente, né? Sendo reconstruído a partir de uma memória, que na verdade é nós mesmos, né? Somos nós mesmos, né? Eu não sei se é difícil achar palavras para expressar isso, mas acho que a mensagem foi passada, né? Sensacional. Antes de falar isso, eu lembrei de uma música, acho que é do Renato Teixeira, que diz que cada um de nós constrói a sua história, né? Isso, Dentro de si. Mas antes de falar disso, eu sempre digo para as pessoas, o cara pergunta para mim, mas como é que você lembra desse negócio? É porque aquilo é guardado de afeto para mim. Tem um interesse. Eu tenho um tesão por estudar aquilo, então aquilo eu nunca mais esqueço. Provavelmente o que não me emociona tanto, eu esquecerei com mais facilidade. Então, a memória também tem a ver com a minha personalidade, com o meu interesse, com o quanto de emoção, de importância eu coloco nas coisas. Sim, perfeito. E aí a gente entra nesse universo subjetivo, né? Tem que existir aí um afeto, um desejo, uma motivação ou um sentido, um significado profundo, né? Ou para a pessoa. Se você tiver uma experiência, que aquela experiência emocionalmente é marcante, o primeiro beijo, né?
O primeiro fora. Isso eu não lembro. Essa a gente esquece, né? Porque aí é que tá, né? O afeto, ele é preciso para que dá qualidade para a experiência. O afeto é o que dá qualidade. Se a gente não tivesse o afeto, as informações seriam meramente quantitativas, numéricas, né? A gente não conseguiríamos classificá-las hierarquicamente em ordem de importância, em questão de importância. O que dá essa importância é o afeto, né? Então, uma música, uma vivência, só que também as emoções negativas, elas também dão essa característica que a gente trabalha com psicopatologia, a gente percebe que muitos pacientes nossos, eles não conseguem esquecer traumas, não conseguem esquecer lembranças negativas e uma pessoa com toque, por exemplo, não consegue inibir, por exemplo, ideias obsessivas, esquecer essas ideias. Então, veja, tanto afetos positivos quanto negativos. Afetos, eles determinam o quanto a informação vai ficar mais viva na nossa consciência ou menos viva. Também existem outros fatores que ajudam. O contexto, se a gente consegue associar a informação com o contexto, ela fica mais forte, não tão forte quanto os afetos em si, mas é difícil separar. Didaticamente a gente separa, mas o afeto e o contexto vêm junto, né? E, posteriormente, raciocínio lógico também é um fator que nos ajuda a organizar as ideias. Se a gente usa os princípios da lógica, lógica dedutiva, lógica indutiva, lógica adutiva, são maneiras que a gente já prepara o cérebro para captar a informação. Então você já, de antemão, já prepara o cérebro para captar e organiza a experiência a partir dessa lógica. Portanto, a lembrança também fica mais fácil. Então, se você seguir os princípios lógicos, lá, aristotélicos, né? Ou seguir os afetos e o contexto, tudo isso ajuda muito a lembrar. E os professores, se souberem utilizar isso, teremos aí bons alunos, né? Facilitaria o aprendizado, né? Se a gente usar tudo isso. Vamos lembrar que no cursinho o pessoal tinha aqueles recursos mnemônicos, não é? Perfeito. Até hoje eu lembro, reino, filo, espécie que é o rei filósofo, classificou de ordinária a família de generais espartanos, que vai de rei espécie. Isso fica 50 anos na nossa cabeça. Não sei se você viu um filme, e alguém que está assistindo a gente talvez tenha visto, do Jim Carrey, que chama Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, onde ele e a namorada romperam, e é uma ficção. Ele vai num cara e diz assim: eu quero que você queime as memórias relacionadas com ela. Todas as memórias relacionadas com ela. Como se isso fosse possível, mas Só que os caras não lembram um do outro, mas quando se encontram, tem uma emoção que aparece. Ou seja, memória não é dissociada de uma emoção que vem junto. Eu posso não lembrar cognitivamente do cara, mas eu sinto alguma coisa. A gente começa a entrar aí no que a gente chama de processos implícitos, né? Em que é impossível você esquecer completamente da experiência. Você pode se esquecer da experiência em si, por exemplo. Eu não me lembro que eu montei um quebra-cabeça, determinado quebra-cabeça, né? Só que se eu já montei aquele quebra-cabeça, eu provavelmente vou montá-lo com mais velocidade, com mais rapidez, mesmo sem reconhecer aquele quebra-cabeça como sendo da minha experiência prévia. Então, eu não consigo lembrar cognitivamente, né, da pessoa, ou do quebra-cabeça, ou de um evento, mas está gravado em mim implicitamente uma informação associada àquilo, seja um afeto, seja até o procedimento, no caso do quebra-cabeça, né, de tal modo que eu consigo ir montando aquele quebra-cabeça mais rápido. Então, o famoso caso, né, HM, né, que é um caso que teve uma epilepsia de lobo temporal muito grave. Aí, na tentativa de reduzir os ataques epiléticos, foi feita a extração dos 2 lobos temporais, né? E, de fato, ele parou de ter os sintomas epiléticos, porém, ele ficou estacionado com 27 anos, né? Ele envelhecendo, ele nunca mais formou novas memórias, né? Esse é um caso que elucidou muito como é que a memória humana é formada. De quando é esse caso que eu não conheço? Ele é de
acho que esse é década de 30 ou 40. Eu vou só checar direitinho. Fazia lobotomia, né? Fazia essas maluquices, né? Só que nesse caso foi especificamente o lobo temporal, porque eles já tinham verificado que o ponto de início do ataque epilético era no lobo temporal, né? Então, eles fizeram uma lobotomia de lobo temporal, né? E aí ele ficou com uma lesão muito específica, que é a lesão de não formar novas memórias. Então, ele envelhecia. E aí, então, por exemplo, ele já estava com 30 e poucos anos, mas acreditava que tinha 27, porque ele parou naquele tempo, né, quando ele fez a cirurgia. E então, esse era um caso típico que ele montava quebra-cabeças, ele aprendia diversos trabalhos manuais, que você via crescimento na prática, só que conscientemente ele não lembrava de nada. Aquilo era completamente novo para ele. Só que se o comportamento dele e o afeto também vinha junto. Por exemplo, foram feitos vários experimentos nesse sentido, que eticamente isso é complicado, né? Mas se o instrutor do quebra-cabeça maltratasse ele, no outro dia ele não ia lembrar do instrutor, mas teria ali uma certa repulsa. E quando o instrutor era simpático e carinhoso, ele já teria mais afeto, mesmo sem reconhecer cognitivamente a pessoa, né? Então, percebe, né? Mesmo que você não tenha o que a gente chama de memória declarativa, você tem memórias não declarativas ou inconscientes, vamos falar assim, que também está aprendendo. E isso é fundamental, né, para a própria evolução, né? Porque se a gente fosse ter consciência de tudo, a gente, como enquanto espécie, provavelmente não estaríamos aqui, né? Claro. Eu vou te fazer uma pergunta e me perdoe se ela vai ficar um pouquinho mais extensa, mas eu peguei essa obra completa do Jorge Luiz Borges, porque você sabe o que eu vou te perguntar. O Borges tem um conto chamado Funes el Memorioso, que é um cara que lembra de tudo, tudo, desde o primeiro dia da sua vida até hoje. Ele lembra de tudo, ele não esquece nada. Da mesma maneira, você deve ter pacientes que passaram por situações traumáticas, ou às vezes um paciente que teve uma depressão grave, que fala assim para você, cara, eu não lembro daquele período que eu estava muito deprimido. Você fala, ainda bem. Então, a gente diz que a gente é o que lembra, mas a gente é o que esquece também. Sim, também. Você conhece esse conto do Borges, Funes el Memorioso? Não conheço. E essa coisa é importante esquecer também, não é? Não dá para a gente se ater a tudo. Super importante. Paulo, que inclusive a memória, professor, conforme nós vamos aprendendo algo e aquele aprendizado, né, vai sendo consolidado, mas você vai utilizando aquela informação nova ao ponto de você automatizar a informação. Por exemplo, dirigir. Quando a gente está aprendendo a dirigir, você, né, pisa na embreagem. Aqui no Brasil tem muito câmbio mecânico, né? Então você tem que pisar na embreagem, aquela coisa toda. Depois de um tempo, você não precisa mais prestar atenção no procedimento de dirigir. Você consegue, até errado, né? Mas consegue até falar no telefone, né? Por isso que até dá tanto acidente, né? Você conversa com as pessoas. Então percebe? Aqui a palavra esquecimento não é bem literal, porque não é que você esqueceu, mas você não... Aquela informação se tornou tão automática que você não precisa mais ter consciência dela, de tal modo que você abre espaço para o novo. Então, se a gente não esquecesse, não poderíamos nos abrir para o novo, não poderíamos permitir com que outras funções cognitivas alcançassem uma dimensão maior, né? Ficaríamos estagnados. Se a gente não esquece, a gente fica estagnado no tempo, né? Só que aí no caso não é que você esqueceu, você automatizou ao ponto de não ficar consciente do que você sabe, né? E quanto mais você aumenta o seu repertório de conhecimento automático, mais essa informação automática ela pode ser usada para você raciocinar, ter processos intuitivos para ser criativo e pensar no novo. Então, aqui não é bem que você esquece, mas você automatizou, né? Então, na prática, você esqueceu porque você não está mais pensando naquilo, só está rodando o software, né?
Isso vem de uma teoria chamada teoria do processamento dual ou do processamento duplo da memória. Você tem um nível que é mais automatizado e um nível que é mais consciente, né? E esse nível, esses dois níveis conversam. Por outro lado, você tem, como você bem colocou, né, casos de patologia que também a pessoa não esquece, e esse não esquecimento gera muito sofrimento. Agora, por que será que o corpo não esquece, né, professor? Isso é uma coisa que eu, como clínico, como psicólogo, como estudioso, eu me pergunto. Talvez porque aquilo foi tão ruim, né, que o corpo, no caso de um trauma, ele não quer passar por aquilo de novo, né? Então ele precisa, meio que cria um mecanismo que é de sofrimento, mas que ele entende que é adaptativo no sentido de evitar que aquilo aconteça novamente. Então ele mantém aquilo vivo, né? Só que é uma coisa muito ruim, para talvez evitar o pior, né? Só que na prática acaba sendo pior ficar lembrando do que se recordando. Então, nesse caso, não esquecer gera muito sofrimento, né? Quer dizer, sem usar um termo psicanalítico, é um mecanismo de defesa que, na verdade, é muito pior, né? Muito pior. Ele acaba sendo pela culatra, ele acaba tendo o efeito oposto do que a intenção, né? Tem algumas pessoas que têm o que a gente chama de hipermnésia. Uhum. Hipermnésia. O exemplo histórico é do Arquimedes, né? O hiperfoco. O cara Tá. tá ali, fica horas naquilo, se concentra naquilo ou então eu me lembro de um paciente que tinha um declínio cognitivo, na época que tinha, você não sabe o que é isso? Lista telefônica. O cara decorava a lista telefônica, ele sabia toda a lista telefônica. Isso. Você vê isso? Perdão, a última pergunta. Você vê isso? Então, existem, na verdade, alguns quadros, por exemplo, o autismo, né? Você tem alguns quadros que você acaba tendo uma seletividade de informações, mas que acaba tendo um cunho mais obsessivo, né? Acaba tendo um cunho até de inflexibilidade também cognitiva, por interesse, no caso do autismo, de interesses restritos. Mas existe também um outro estado, né, que eles chamam de concentração sem esforço. Inclusive tem um livro de um jornalista, que não tem em português, que chama A Arte do Impossível, né? Que é um jornalista que ele elabora uma teoria, não é científica, mas é bem interessante, e conversa bastante com a neurociência, embora ele não seja um cientista, que demonstra que quando o indivíduo encontra um assunto que é de muito interesse, é um assunto que agrada muito, né? Ele chega ao ponto de ter um foco que ele não é um foco de esforço, é um foco prazeroso, é um foco em que ele realmente perde a noção do tempo, né? E ele entra numa dimensão dessa hipermnésia, talvez, que aí não é patológico, aí é criativo, né? Aí não há esforço, não há... É como uma criança, né? A criança, ela é super hiperfocada, só que ela está brincando, né? Depois que o tempo, o cérebro vai maturando, ela começa a ter referência do passado, né? Mas até os 7 anos ali, até o hipocampo se formar, ela é presença pura, né? E não cansa. O adulto, de certo modo, alguns conseguem recuperar isso. Eu não sei se o Arquimedes que vocês... Não. Isso. Eu não sei se ele tinha se esse é o estado, ou se talvez ele seja um caso aí muito atípico aí que teríamos que pensar. Mas... Eu tenho uma ex-mulher, mãe do meu filho, que vira e mexe, por isso que ela é ex-mulher, dizer que eu era autista. Porque eu estudava filosofia grega e aí entrava num negócio que a gente entende da terapia cognitiva que chama floating. Floating. Que você entra e você perde referência de horário, de quem está junto, de quem... que é um pouco isso que você falou, não é? O cara entra num prazer que mata tudo à sua volta. Exato. Isso tem a ver com o afeto que você tem pela situação, é isso? Completamente. Aí, muito associado ao sistema de recompensa também, né? Porque existe ali uma recompensa que é própria de estar ali naquela condição. Mas o mais interessante também
é que você entra numa dimensão de tempo que é diferente, né? Que é uma dimensão, como você disse, você esquece de dormir, esquece de comer, esquece de quem está em volta, mas só é possível acontecer isso em pessoas que não têm uma patologia se for um assunto de muito interesse, de muito prazer, né? De muito alegria, né? Então, sem isso, seria, então, se tornaria uma tarefa, por exemplo, eu tenho que entregar minha tese de doutorado semana que vem, porque senão o departamento vai me jubilar. Aí o cara não vai entrar num float, né? Ele vai entrar num esforço ali, vai ter que... É muito diferente o tipo de concentração, né? A concentração prazerosa, ela realmente flui e é leve, né? Tem gente que até brinca que transforma o trabalho em jogo, né? O trabalho vira um jogo, né? Ele vira lúdico, né? Não é mais um trabalho, né? Vira um labor, inclusive, né? Que você produz o ouro ali no laboratório. Por outro lado, se for uma coisa ali de prazo, aí já chato, né? Aí já não é gostoso. Eu lembrei, você falou, tem um ditado chinês que diz que você sabe se o cara gosta do trabalho dele, porque você observa e você não sabe se ele está trabalhando ou se divertindo. Ou se divertir. É isso? Perfeito. A famosa, chama de concentração sem esforço, né? Que é como a criança. A criança ela é 100% concentrada, mas brincando, né? O Jung tem embora não seja junguiano, mas ele diz que o adulto que recupera essa criatividade da criança, ele se torna sábio, né? Então, isso é muito importante, lembrar, né? Algo que a gente sempre cita quando fala de memória, a gente vai para o primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, que a gente fala, o primeiro volume é Um Caminho de Swann, onde você lembra da clássica situação, onde ele está tomando chá de tilha, é a famosa Madeleine, e o gosto e o aroma o remetem lá para a infância. Perfeito. E que é o tal, imagino, você sabe isso mais do que eu, o tal do rinencéfalo, etc. Os nossos órgãos de sentido têm a capacidade de evocar memórias, quer dizer, eu sinto um perfume de alguém, eu evoco. Por exemplo, cara com PTSD, ele vê um carro vermelho que é semelhante ao cara que teve um problema, ou seja, o visual, o auditivo, o olfato, todos esses órgãos do sentido estimulam a memória? Estimulam. É que existe, no primeiro passo, a entrada sensorial, né? Que ela seria a sensação pura. A gente está falando aí de córtex primário, né? Que, inclusive, quando você tem uma lesão, você tem lá a cegueira cortical, a surdez cortical, né? E a plasticidade nesse nível não acontece. Ela, no nível primário, a plasticidade cerebral ela é praticamente inexistente. Só que depois dessa entrada sensorial, você vai para um segundo nível de processamento, que é o nível secundário cortical, ainda é unimodal, ainda é do mesmo sentido, né? Que aí você chega na percepção, que já tem memória, já tem o reconhecimento. Então, aquela sensação, ela é familiar para você. Aí, óbvio, se eu pedir, por exemplo, para você assim, professor, eu perdi minha caneta vermelha aqui na sala, você poderia me ajudar a encontrar? A lembrança da cor vermelha, que você já tem, né, vai ser ativada e vai gerar o que a gente chama de saliência. Né? É como se fosse um alto relevo, né, para a cor vermelha. Isso chama efeito priming, ativação, né, uma pré-ativação. De tal modo que o vermelho vai ficar mais saliente do que o azul, do que o amarelo. Então, mas veja, embora os sentidos eles possam nos remeter, existe antes uma no caso pode ser consciente ou condicionada, no caso de um trauma, né, que aí seria um pareamento, um trauma, aí a gente tem um condicionamento clássico, né, de tal modo que aquilo vai ficar mais saliente para você. Ou então você vai intencionalmente produzir essa saliência, né? E aí, no caso de um trauma, ou quando, que nem você disse, o carro, né, no caso de um PTSD, aí no caso foi por conta de um condicionamento mesmo. Houve ali uma situação de um trauma dentro de um carro, então quando ele vê aquele carro, o carro vira um gatilho para disparar uma memória ruim, né?
Agora, dizem, né, os pesquisadores e quem estuda a memória, que igual a memória olfativa, ela é a que mais nos remete assim, ao passado, o cheiro, né? Que está muito associado ao gosto também. Por isso que na gastronomia, né, as pessoas quando experimentam, ou sente um cheiro de um alimento, lembra da avó, né? Lembra da mãe e traz todo aquele afeto, né? Tem gente que se emociona num prato de comida, né? Bem feito, né? Por conta de tudo isso. O próprio exemplo do Proust aí, né? Ele se lembra com a Madeleine lá, ele se lembrou da infância dele, né? Então, isso daí tem a ver com esse pareamento que a gente chama, né, de condicionamento clássico, né? Mas basicamente é isso. Basicamente essa associação que o cérebro faz, né? Então é o reconhecimento. Né? Fala um pouco para as pessoas. Existem formas diferentes de aprendizado. Quer dizer, eu gosto, desde jovem, fazer caderninho feito mocinha. Eu passo a canetinha vermelha, eu escrevo tudo, faço resumo, faço cores diferentes. Tem gente que só de ouvir grava, tem gente que tem uma coisa visual. Existem formas diferentes? Ou é uma memória só? São várias memórias? Como é que a gente usa isso? Quer dizer, cada um tem um recurso diferente? Isso. Na questão do aprendizado, existem também os estilos de aprendizado. Né, que aí é importante você fazer um diagnóstico do seu próprio estilo de aprendizado, que aí os pedagogos, os psicopedagogos, eles sabem bastante, né? Existem testes para isso, escalas para isso, inventários, na verdade, né, para isso. E aí você vai ter lá, por exemplo, um estilo de aprendizado, que é o meu, por exemplo, que ele é mais divergente e abstrato. Eu sou uma pessoa divergente, eu gosto de ideias que fazem uma certa dialética, eu vou divergindo, Quando a coisa é muito sistematizada, que é um outro estilo de aprendizado, para mim já não funciona. Mas tem pessoas que preferem uma coisa mais cadenciada, sistematizada. Uhum. Eu já aprendo mais fazendo tese, antítese e síntese. Eu prefiro aprender mais desse modo. Tem gente... ético. Mais dialético. Existem pessoas que são mais concretas. Então, por exemplo, se você pedir para ela... falar uma textura musical, ela fala, como assim textura musical? Som não tem textura? Textura é tátil, né? Então você precisa, no caso, trazer ali uma informação mais concreta para ela. Então, isso é muito interessante, porque, inclusive, o nosso sucesso enquanto professor depende disso, porque se a nossa turma ela tem um estilo predominante diferente do nosso estilo, você pode não ter sucesso, não porque você não domina o conteúdo, mas por causa do próprio estilo ali, né, de aprendizado. Isso aí tem a ver com personalidade, tem a ver com a forma como o cérebro ali vem acomodar as informações. Porém, existem técnicas que elas são universais, né? Por exemplo, se você puder contextualizar o que você vai aprender antes, de antemão, então por que os cursos enviam os textos antes, né, enviam os slides, né, justamente, quase nenhum aluno faz isso, né, mas para justamente ele ter ali uma varredura, né, e se ele souber fazer perguntas, por exemplo, qual é o objetivo desse texto, né, esse texto é aplicado onde? Como é que esse texto vai me ajudar? Que tipo de decisão eu vou tomar com essa informação? Se ele já faz esse tipo de pergunta de antemão, aí tem técnicas para isso, né? Quando ele vai aprender, quando ele vai assistir a aula, quando ele vai ler, ele já vai respondendo as perguntas que ele fez. De tal modo que o cérebro dele já vai acomodando essa informação que ele vai adquirindo conforme o esquema que ele montou. Então, organizar esses esquemas é fundamental para a gente aprender. Pode ser esquema mental, pode ser esquema por perguntas, aí vai a gosto do freguês. Mas é muito importante esse preparo. Eu mesmo aprendo muito escrevendo. Uhum. Eu leio e escrevo. Eu preciso grifar também, mas eu preciso escrever também. Então, eu preciso de um papel e caneta de verdade. Não pode ser computador, não. Tem que ser escrevendo. Eu não sei se você estuda isso, se você não estuda. Esses fenômenos de déjà vu e déjà vécu. Quer dizer, eu já vivi essa situação do déjà vécu, ou eu já vi isso, déjà vu, que muita gente interpreta de uma maneira, obviamente, atoleimada, espiritual, etc. Mas isso é o quê? O neurônio topa com o outro, bate uma cabeça um no outro,
eu já passei por situação semelhante, aí ele faz. Como é que é? O que que é o déjà vu e o déjà vécu? Não é um tópico que eu me aprofundei muito, mas do que eu já li, é justamente uma falsa memória que a gente fala, né? É um reconhecimento que existe, e que naquele momento o cérebro ele reconhece aquilo como familiar, sendo que não é familiar, mas é porque de fato vão existir ali elementos que muito parecidos com algo que ele viveu, né? E que está talvez no inconsciente dele, tá em alguma lembrança ali muito obscura, né? Muito profunda. Então aquilo vem à tona por associação e ele tem a sensação, ele imagina que isso, sei lá, é de outra vida bom, aí esse é outro problema. A interpretação que se dá para a experiência não tem a ver com a memória em si, mas ela tem a ver com a crença que a pessoa tem sobre as coisas. Então por exemplo, um delírio ou uma alucinação, a alucinação em si não é problemática na psicose, por exemplo. O problema é a crença que ele tem do fato de alucinar. Né? Então, por exemplo, em psicoterapia a gente ensina a pessoa apenas ter alucinação sem interpretar a alucinação. Né? Porque o problema está na interpretação do que é a voz, do que ele escuta. Então, aí talvez eu arriscaria dizer, professor, que o déjà vu, né, seria ali uma experiência de reconhecimento que a pessoa atribui um sentido próprio ali, como, né? Mas eu arriscaria, pode ser que essa informação que eu estou passando não seja correta. Eu arriscaria dizer que é por aí. Isso que você falou é legal, porque a gente dá aula para residente, pós-graduando, aluno. Ninguém fala para você, batendo papo, sorrindo, ó, tem um jacaré na parede. Tem a vivência do jacaré, quer dizer, eu não estou alucinando e eu estou batendo papo com você numa boa. A alucinação eu mergulho na vivência de pavor e de medo. O que você está dizendo é que você tenta desconstruir a alucinação da vivência, é isso? Mostrando que aí você tem lá, né, via questionamento socrático, via exposição, né, gradual, aí você tem todas as técnicas, né? Demonstrando que a experiência ela é sensorial, né? Ela é uma experiência, inclusive, cerebral, e o problema está na crença do jacaré e não no jacaré em si, né? Por isso que, por exemplo, técnicas de desfusão, né, como acontece numa abordagem chamada aceitação e compromisso, que é uma linha da terapia cognitiva mais recente, né, de aceitação e compromisso. O que é a aceitação? Né? É você aceitar os pensamentos, aceitar as crenças sem engajar necessariamente uma emoção. É você fazer a desfusão. Ou seja, como você disse, eu mergulho na experiência do jacaré. Seria você ver o jacaré sem mergulhar nela. Agora, é óbvio que no momento da psicose em si, isso não vai acontecer, né? A psicose, quando ela está acontecendo, ela é a fusão pura da crença com... E a interpretação da realidade está completamente fundida ali, é pervasivo, né? Tem tudo aquilo. Mas depois que a medicação faz o efeito e a pessoa está mais numa interpretação delirante, você consegue chegar nesse grau de desfusão, né? E promover ali um pouco parecido com aquilo que o filme do Uma Mente Brilhante faz, só que aquilo é bem hollywoodiano, né? Mas que ele consegue ter um distanciamento das experiências, né? As experiências estão ali, mas ele consegue ter um certo distanciamento. É um pouco parecido com isso, para entender melhor, né? Eu gravei 2 reels, acho que você não teve oportunidade, ou um, falando de terapia de vidas passadas. Né? E aí eu disse, primeiro, não tem memória antes dos 2 anos de idade, mais ou menos. Né? Não. E o grande problema disso, e tem um monte de trabalhos mostrando, é que muitas vezes o terapeuta planta memórias naquele indivíduo. Ou seja, sim, é o que você falou, a nossa memória não é isenta de plantações de memória. Eu vou contar brevemente um caso. Eu li uma vez que decidiram fazer uma experiência com uma mulher. A mãe dela tinha morrido numa estrada, num acidente, etc. Só que todo mundo começou a dizer para ela que não,
que a mãe morreu em casa e ela viu a mãe. E todo mundo começou a repetir isso. Depois de algum tempo, se você perguntasse como era a morte da mãe, ela dizia, não, ela morreu na banheira e eu vi, etc. A gente planta memórias falsas numa pessoa? Planta, inclusive, essa é uma das características da memória. Como ela não é fidedigna, né? Ela é uma reconstrução da experiência no presente, né? Essa reconstrução, se a pessoa está num momento de fragilidade, se ela é sugestionável, né? E ao mesmo tempo a lembrança factível ela não está tão bem consolidada, e ao mesmo tempo eu não sei se a palavra astúcia é uma boa aqui, mas se a pessoa que está em volta cria ali uma narrativa mais acolhedora para a pessoa, né? Menos morrer em casa é muito melhor do que talvez na estrada, né? A pessoa vai acabar consolidando a informação desse modo, né? E aí a lembrança dela vai ficar reconstruída de modo equivocado. E aqui está uma responsabilidade dos terapeutas, né? Porque, na verdade, quer dizer, nem dá para chamar de terapeuta esse tipo de coisa, né? Mas é muito fácil fazer isso. É possível fazer isso. Tem sempre o cara, não, mas o meu vizinho, lastimo, fez terapia de vidas passadas e melhorou. Mas aí aquela história, uma explicação é melhor que nenhuma explicação. Isso. Então, o cara pode sentir um certo alívio porque conta um conto de fadas para ele e ele toma isso como real, não é isso? Perfeito, perfeito. E interessante também que a memória, a consciência, a informação que ela é declarativa, a própria lógica, né? A gente não é muito educado, né, para realizar aquele estado de epoqué, né, de suspensão dos juízos, né? Uhum. A gente não consegue conviver muito com o não sei. De fato, o cérebro ele preenche lacuna. Ele prefere preencher uma lacuna com uma informação criada do que deixar a informação vazia. Por exemplo, é muito comum psicose em imigrantes, né? Por quê? Porque você não entende direito a cultura, você não entende a língua, então você está cheio de lacunas, né? Essa é uma das explicações, não é a única do porquê, né? Então a mente começa a interpretá-la, começa a preencher essas lacunas com ideias, por exemplo, paranoides, persecutórias, porque é preferível preencher com algo ainda que negativo do que com algo com ausência de algo, né? Tem que ter muita maturidade para saber que nada sabe, né? Como diria o Sócrates, né? Não é uma coisa simples. Então é isso. Para isso você sabe melhor do que eu, só para saber, é que pessoas mais desajustadas é que tendem a emigrar, ou seja, com mais doença mental, com mais transtorno de personalidade, tende a abandonar o seu país imigrando. Essa é uma outra explicação, não é isso? Então já tem um pré-requisito aí, né? Uma predisposição, né? Vamos falar assim. Perfeito. Me diz uma coisa, como é que é a questão do sono e memória? Você que trabalha psicose, depressão, etc. O sono, eu me lembro que tinha aquelas células lixeiras, varredeiras, etc. O cara que dorme mal é um cara que está mais predisposto a declínio cognitivo, a um monte de problemas. Sono e memória estão muito relacionados? Extremamente. Inclusive, o termo que a gente usa, né, para quando está dizendo do sono, a gente nós não estamos falando de consciência de vigília, mas o sono ele é uma forma de consciência, não de vigília. Porque a ausência de consciência seria talvez o coma profundo, né? E o sono não está nesse grau de inconsciência. Então, o sonho, né? Se você analisar o cérebro, ele está trabalhando. E uma das características que tem é justamente o trabalho do hipocampo, que é essa região aí temporal, que é como se ele recapitulasse tudo o que você viveu no dia. Quando você dorme, a experiência que você teve no dia, ele meio que repassa. É como se o cérebro é programado para isso. E nesse repassar a informação,
Então você sonha muito com o que você viveu, com as palavras, com as pessoas. Opa, tô voltando aqui. É tudo confuso, mas no fundo o que está acontecendo é que o hipocampo ele está revivendo o que você viveu, né? Revivendo a experiência. E nesse reviver, a memória ela é consolidada. A memória aí ela vai sendo consolidada, mas claro, como eu disse, leva anos, né, para essa consolidação acontecer. Tanto que o que acontece com a ECT, né, eletroconvulsoterapia, o indivíduo ele chega a perder até 6 meses de memória, né, antes do episódio das várias sessões de ECT, principalmente se ela for bilateral, né? Então você tem vários ganhos pela ECT, mas você tem... mas, por exemplo, memórias mais longas de 6 meses, 1 ano, a pessoa já não perde mais, porque esse processo aí já foi sendo consolidado. Então, o sono é fundamental. Se a pessoa não dorme corretamente, não faz todo o ciclo, né, do sono, essa recuperação que o hipocampo faz não acontece. Então, a consolidação ela vai se perdendo. Então, a pessoa fica com a memória menos consolidada. Uma das explicações que tem, né, dentre muitas outras. O sono ele é restaurador para tudo, né? Tudo na natureza tem esse duplo expansão e inspira e retração, né? Então, atividade e repouso, né? Embora o repouso é uma atividade também, né? Mas é uma atividade diferente, né? Então, o sono é fundamental e a gente sabe, né? Tem vários casos de pacientes que preenchem critério para déficit de atenção, para problemas de aprendizado e se você regula o sono, eles quase que estabilizam os sintomas de desatenção e de aprendizado, só por conta do sono, né? E, embora exista associação também a comorbidade, né, também, mas existem pessoas que é por conta do sono mesmo, né? Então, vou perguntar para você o que você está pesquisando agora, que é legal você falar. A gente está entrando em patologias. A outra coisa que a gente vê muito são síndromes amnésticas pós-Covid. Você deve ter gente com problemas de memória pós-Covid. Como é que é essa situação? Essa é uma coisa que ainda está em estudo, mas eu também estudei não muito, né? Mas assim, parece que a Covid tem aí efeitos aí inflamatórios, né? Efeitos sistêmicos muito importantes. Eu não saberia dizer exatamente o mecanismo que impacta, né? O que a gente sabe, eu não sei se indiretamente, além desses mecanismos inflamatórios, a questão também do próprio estresse que isso tudo gera, né? Que o estresse por si só também é um elemento que atua direto no hipocampo por conta do cortisol, né? Então, mas eu não saberia dizer o mecanismo típico que a Covid produz, mas que tem aí uma relação, sim, não são todos, mas alguns pacientes eles acabam se queixando bastante de perda, não só de memória, mas de funcionamento executivo, né? Perdas cognitivas de modo geral, né? De atenção, né? Mas é uma coisa meio difusa. Eu acho que, pelo conhecimento que eu tenho, é onde o vírus vai acabar atuando. Acho que não tem um ponto específico. Acho que ele acaba sendo para determinada pessoa num determinado lugar, né? Eu tenho gente que há 2 anos já teve Covid e mantém um déficit de memória importante e não é efeito direto, é inflamatório, como você falou. Né? Sim. Arthur, como é que eu chego para você? É assim, olha, cara, eu tenho 65 anos, quiçá quando eu tiver 85, eu chego para você e digo assim, pô, cara, às vezes eu esqueço o nome daquele artista, esqueço umas coisas, etc. Como é que eu sei que esse é um lapso de memória normal, que eu estou jogando tudo que não é essencial para um lado, né, para ficar mais leve, de diferenciar que eu estou tendo um declínio cognitivo, que eu estou começando a ter um problema? Como é que a gente diferencia? Dá para diferenciar? Aí, no caso, esse tipo de lapso ele é esperado. Você também tem uma sensação de que sabe, né? Porque é o fenômeno na ponta da língua, né? Porque como você disse no início, né, professor, junto com a lembrança, vem o afeto, vem outros elementos associados. Às vezes você lembra de um
de um músico que é da mesma linha, mesmo estilo musical, mas não consegue lembrar o músico que você está querendo, por conta da Uhum. associação semântica, né? Então, esse tipo de fenômeno acontece e é normal. Tanto que o antídoto é parar de fazer força, né? Parar de tentar lembrar, que aí vem, né? Que aparece. No caso de um declínio cognitivo, a gente começa a ter uma frequência maior, né, desse tipo de fenômeno. A frequência começa a ser muito intensa e, ao mesmo tempo, com diversos assuntos. Né, então, a frequência e a diversidade, ao ponto, inclusive, de muitas vezes você poder até experimentar algum grau de confusão, né, algum grau de confusão mental, assim, de até ter algum lapso assim, mais sério. Né? Então, a frequência, se for muito frequente, não só num assunto específico, mas isso começa a ficar em diversos assuntos, né? E também, se junto com isso, em algum momento, você acaba tendo um episódio ali, ainda que seja pontual, de uma confusão um pouquinho mais séria. Então, se isso acontece, a gente tem que começar a buscar, né, uma avaliação para saber se está acontecendo um declínio cognitivo leve ou o que está acontecendo ali, né, para poder descartar. Então, Você pesquisa, agora está na hora de você falar um pouco, explicar para as pessoas as suas pesquisas. Você pesquisa memória, esquizofrenia, pesquisa funções executivas. Conta para as pessoas qual é o teu objeto de pesquisa agora, no que você está interessado. Eu sempre estudei muito o funcionamento executivo, porque E o como é o funcionamento funcionamento executivo? todo comportamento deliberado, comportamento intencional, que você tem ali por trás um objetivo, desde o mais simples, como beber, tomar um copo d'água, como escrever um artigo científico, você precisa de uma intenção, de uma intencionalidade. E uma coisa que sempre me fascinou, inclusive foi o que me fez estudar psicologia, é da onde que vem a intenção humana, né? Por que nós temos intenção, damos sentido para as coisas? Porque aqui, por exemplo, é onde você pode ter um ponto ali onde quem acredita em algo metafísico vai colocar que isso vem da alma. Quem não acredita, mas também é o que nos diferenciaria dos animais, né? Ter essa capacidade ali intencional e não sermos apenas reflexos, né, de estímulos, mas também não dá para afirmar que não somos, né? Mas isso sempre me fascinou. E eu, estudando esquizofrenia, nós temos lá a avolição na esquizofrenia, né, como um dos sintomas negativos. Alguns pacientes que tinham tumor de tálamo, na época eu estudava na faculdade, também ficam com avolição, com apatia, né? E isso sempre me fascinou e, portanto, as funções executivas elas ficam deficitárias, elas ficam prejudicadas. E então eu sempre quis entender o que faz o ser humano ter propósito, ter sentido, ter vontade de fazer as coisas, que é diferente de desejo, né? Vontade. Vontade é uma coisa que envolve persistência, disciplina. E a esquizofrenia tem isso deficitário. E estudando isso, eu descobri que precisa de memória para você poder fazer as coisas. Porque sem memória você pode ter intenção, mas você tem que ter experiência para poder aplicar a sua intenção e crescer. Então uma coisa vai puxando a outra. E aí, então, eu comecei a estudar esquizofrenia por conta disso, depois fui me aprofundando, e aí dando um salto aqui, para não ficar longo, a gente começa a entender, depois de um tempo, que nós temos que trabalhar com prevenção. E aí eu descobri que existe o estado mental de risco, né? Os indivíduos que não têm nenhuma doença, mas eles têm ali vulnerabilidades, têm um histórico de vida, têm uma biologia propícia ali, ou de vulnerabilidade, o que não determina, mas é uma vulnerabilidade. E aí, então, a gente percebe que a cognição já está alterada ali, as funções executivas, a memória também já está alterada ali. Então, eu comecei a estudar esses marcadores cognitivos aí, que também tem associação com genética, com uma série de outras coisas, para ver se a gente consegue entender um pouquinho melhor e talvez, identificando esses marcadores, será que se a gente promover uma remediação, uma estimulação, você não fortaleceria aquela circuitaria cerebral e, portanto, promoveria ali se você não evitar a doença, pelo menos um prognóstico melhor, né? Então, é mais ou menos isso que eu tenho estudado nos últimos tempos. Aí, E aí é legal porque sempre tem uma parceria com a educação, porque as crianças, essas pessoas estão na escola, né? Então,
Eu Agora, caminhei. estuda isso com neuroimagem também? Os grupos em si tem um braço que estuda neuroimagem, então dá para associar sim, mas eu faço mais a parte de testagem, né, neuropsicológica. Esse é o teu, a tua atual pesquisa. O seu doutorado foi em quê? Funcionamento executivo na esquizofrenia. No caso ali, eu parti de um modelo que organiza as funções executivas em 3 habilidades distintas. A gente chama de função, né? E aí eu tentei identificar perfis. Um perfil, por exemplo, que tem uma dificuldade mais de inibição do comportamento. Um outro perfil que tem uma dificuldade mais em flexibilizar o comportamento. E um terceiro perfil que seria a atualização do comportamento. Então e aí depois os perfis que vão mesclando, né? Duas dificuldades e depois 3, né? Mas é muito difícil, porque embora eu tive um N ali de 150 pacientes e 150 controles, com uma amostra grande, pensando em neuropsicologia, mas quando você chega nos perfis, você acaba chegando num grupo de 30, num grupo de 20, né? Então acaba ficando muito... Os grupos que se formam são pequenos. E depois, né, o que mais importa não é tanto esse perfil, a gente descobre. Você tem que estimular a pessoa de modo geral, né? Não tem essa de ficar tanto em perfil, assim. No fundo, você tem que... Até porque a esquizofrenia, como ela tem um elemento... Eu trabalhei com um paciente já crônico, né? O paciente ele vai tendo perdas de modo geral. Então, cada vez vai mais homogeneizando a coisa. Então... O perfil que eu encontrei ali já pode ter mascaramento ali, né? Esse tipo de estudo deveria ser mais feito anteriormente, né? Tá. Mas isso faz parte do amadurecimento como pesquisador, né? Você vai amadurecendo. Claro. O meu medo é a gente ser derrubado, porque a gente complementou 1 hora, mas a gente podia continuar falando aqui. Eu acho que a nossa conversa é deliciosa, você é muito didático, é muito legal as coisas com você. Eu acho que as pessoas adoraram, você vai ver depois as pessoas comentando. Então, queria te agradecer demais e dizer que a gente podia, daqui a algum tempo, voltar para discutir um monte de outras coisas que eu não quis. Eu não consegui, não é que eu não quis, eu não consegui te perguntar. Então, super obrigado a quem acompanhou a gente, Arthur. E eu acho que foi sensacional, eu gostei muito. Puxa, obrigado, professor. Eu fiquei muito feliz com o convite quando foi feito. Muito feliz mesmo e estou mais feliz agora de ter participado. Obrigado, foi uma honra. Obrigado mesmo. Muito obrigado. A gente vai encerrar com Yolanda, de Pablo Milanés, que morreu agora aí, né? Abração. Tchau.